Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Quando os irmãos me encontrarem, digam amém. 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 Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Amém. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos. Te pedimos, ó Deus, graça, paz. Aleluia. Que a tua palavra vá e produza resultados para quais está sendo mandada, em nome de Jesus Cristo. Que a tua palavra, meu Deus, fale aos nossos corações. Que a tua palavra, meu Deus, seja o alimento da tua igreja. Que a tua palavra continue, meu Deus, nos guiando, nos orientando, nos dando direção. E que a tua palavra seja o sustento diário de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. E a Deus toda a glória. Queridos, pode sentar. Amados, quando o apóstolo Paulo ele escreve esta carta à igreja de Éfeso, aos irmãos de Éfeso, ele está dizendo nesse capítulo sobre a salvação pela graça. Não há outro meio que eu ou que você seja salvo. Não há outra maneira a não ser pela graça. E o que é graça? Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, irmãos. Nós não merecemos. Mas Cristo, pela sua misericórdia, Ele morreu naquela cruz, Ele padeceu naquela cruz, por amor de mim e de você. E quando Ele vai para a cruz, Ele está dizendo para nós: olha, vocês não estão mais vivendo debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. A nova aliança, o novo pacto, o novo amor, que eu estou me doando por amor de cada um de vocês. E a gente vê, irmãos, pessoas que não estão dando importância para esse amor, para esse evangelho. As pessoas hoje estão cada vez mais superficial, as pessoas estão cada vez mais distantes do Senhor, as pessoas estão cada vez mais distantes da palavra, as pessoas cada dia mais estão se distanciando do evangelho de Jesus Cristo. Infelizmente, queridos, durante essa mensagem nós vamos falar sobre essas coisas que acontecem e a oportunidade que Jesus está dando para as pessoas, a oportunidade que o Senhor continua dando para as pessoas, assim como foi nos dias de Noé, um homem construindo uma arca mais de 100 anos, e as pessoas chamando aquele homem de louco, de maluco, de velho, gagá, e aquela arca sendo construída, e as pessoas casando, dando-se casamento, fazendo tudo aquilo que era reprovado pela palavra do Senhor. E hoje não é diferente. Hoje, infelizmente, as pessoas não têm mais amor e zelo, tanto pela obra como pela palavra do Senhor. E precisamos desse zelo. E o tema dessa mensagem é: trazendo salvação a todos os homens. Jesus veio e trouxe salvação para todos, sem exceção, sem desqualificar, sem fazer acepção de ninguém, nem de cor, nem de raça, nem de conceito social qualquer um, ou vida financeira de alguém. Não. Jesus ele veio para juntar um povo, e ele diz que ele trouxe salvação. Lá em Tito capítulo 2 versículo 11 fala sobre isso, que Jesus veio trazer salvação a todos os homens. E nós estamos aqui porque um dia nós ouvimos a voz do Espírito. Nós estamos aqui porque um dia alguém nos evangelizou. Nós estamos aqui porque um dia alguém orou por nós. E não deixe de orar por alguém. Um dia nós fomos alcançados pela oração de alguém. Um dia nós fomos alcançados porque alguém dobrou os joelhos, intercedeu e lutou a nosso favor, para que nós possamos um dia
conhecer o Evangelho da graça de Cristo. Aleluia. E esse Evangelho nos alcançou, assim como nós temos o desejo, e oramos para que o Evangelho alcance outras pessoas também. Glória a Deus. Para que outros se rendam a Cristo. Para que outros busquem o Evangelho de Jesus Cristo de todo o coração. Hoje eu estava conversando com um colega meu e falando exatamente sobre isso. Igrejas vazias. Igrejas com poucas pessoas. E hoje a gente vê megas igrejas, tudo bem, lotam as megas igrejas, eles têm estrutura para atrair as pessoas, eles têm estrutura para atrair, e muitas das vezes as pessoas são atraídas pela estrutura. Às vezes eles conseguem atrair as pessoas pelo belo telão que eles têm na parede, pelo belo som que eles têm, pela bela iluminação que eles têm, por tudo que eles têm. E louvado seja Deus por isso. Mas que eles realmente, irmãos, usem tudo isso, mas que eles também preguem o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Amém. A verdadeira palavra, aonde confronta o pecador do seu pecado, aonde faz com que o pecador se arrependa de verdade. Porque, irmãos, nós estamos chegando dias que tudo isso vai passar. Os telões vai passar, as iluminações vai passar, as cadeiras confortáveis vai passar, porque nós estamos vendo cada vez mais as coisas se aproximando do arrebatamento da igreja. Aleluia. A guerra já chegou no Irã. Isso é sinal para que nós possamos ficar atentos. Isso é um sinal para que a igreja possa estar atenta, irmãos. E nós não nos preocuparmos com uma cadeira confortável. Seria bom se aqui tivesse uma cadeira confortável, uma cadeira almofadada. Se o Senhor nos preparar, quem sabe o ano que vem nós não colocamos algumas cadeiras almofadadas aqui para melhorar. Glória a Deus. Né? Mas que a gente não possa mudar a liturgia do culto, que nós não possamos mudar a importância do Evangelho da salvação de Jesus Cristo, que nós não venhamos colocar essas cadeiras e explorar a fé dos irmãos para pagar essas cadeiras, que nós não venhamos cobrar dos irmãos algo que nós não temos condições de pôr. Coloque cadeira, mas não faça que os irmãos venham sacrificar para pagar essas cadeiras. Amém? Então, irmãos, é isso que nós temos que fazer. Eu falo isso lembrando de uma coisa que eu já falei. Tem um pastor nessa cidade que ele disse que a igreja tem que estar em reforma sempre, que é para poder explorar a fé dos irmãos. Se ele vai pintar, irmãos, precisamos de tinta, quem é que pode dar tinta? Aí levanta uma oferta. Aí era para comprar lata, comprou 10 latas com oferta. Irmão, precisamos de comprar cadeira, 10 cadeiras. Aí as cadeiras vão dizer que 10 cadeiras custa 400. Arrecadou 1.500. Está vendo como é as coisas? Então não pode ser assim. Irmão, nós precisamos de 400 reais para comprar as cadeiras. Um exemplo. Deu os 400, irmão, pagou. Para que ficar explorando fé? O irmão deixa de pagar uma conta para poder trazer. O irmão deixa de comprar um remédio para trazer. Não, irmãos. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Evangelho é amor. Evangelho é graça. Evangelho é a palavra do Senhor penetrando nos nossos corações e mudando a nossa realidade, mudando o nosso pensamento, mudando a nossa vida, mudando a nossa direção. Aleluia. É nascer de novo, é ser restaurado, é viver em santidade, é viver em regeneração todos os dias. Quando Pedro fala lá na sua segunda carta, se os irmãos quiserem acompanhar, se não quiser, irmãos, só escutem ou marquem, tá? Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 9 e 10, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se.
Aqui Cristo está dando a oportunidade para que o pecador se arrependa. Aqui Pedro está dizendo, Jesus está dando a oportunidade para que o pecador se arrependa. Aí talvez você fala, Jesus deveria voltar logo. Jesus tem que voltar logo. Talvez nós estamos pensando em nós, que estamos salvos. E os nossos filhos? E os nossos vizinhos? E os nossos netos? E os nossos colegas lá no trabalho? Que ainda precisam ser alcançados. Eu não estou dizendo de ouvir, mas de ser alcançado. Porque ouvir, todos ouvem. Mas é uma luta constante. Mas o Senhor está dando a oportunidade do arrependimento. É o que Pedro está dizendo aqui no versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Talvez nós estamos dizendo, poxa, está demorando. Desde os tempos dos apóstolos, eles diziam que Jesus iria voltar. Está demorando. Mas o apóstolo Pedro está dizendo, ainda que alguns a tenham por tardia. Não é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Isso quer dizer o quê? O meu filho ainda precisa vir. O teu filho ainda precisa vir. A tua filha ainda precisa vir. Nós temos que orar e pedir a Deus, Senhor, entra nesse coração, meu Deus. Traz esse jovem, traz essa jovem, traz essa pessoa para o arrependimento. Que essa nuvem negra que paira sobre a mente dessa pessoa cesse, vá embora, e que ele reconheça e veja a cruz de Cristo. Aleluia. É por isso que o apóstolo está dizendo, o Senhor não retarda a sua promessa. A promessa de Deus não está retardada não, irmãos. É o tempo certo. Imagine se Jesus tivesse voltado antes de eu conhecer Ele. Imagina se Cristo tem voltado antes dessa família ter conhecido Ele. Irmãos, está vendo? Aí hoje eu estou salvo, eu creio, ter essa convicção, e precisamos ter essa convicção da salvação, irmãos. Porque se alguém do nosso meio não tem essa convicção, cuidado. Você precisa ter essa convicção. Se eu partir hoje, eu vou para o céu. Se Jesus voltar hoje, eu vou para a glória. Ao versículo 10 diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Irmãos, o dia do Senhor virá como um ladrão. De repente, o ladrão não avisa, Zé, eu vou lá na tua casa hoje, está 8 horas da noite. Não, ele não avisa. Ele espera você trabalhar, ele espera você sair. Ele espera algum momento para ele fazer alguma coisa. Assim será a vinda do Senhor. Ele está dizendo aqui para nós, olha, fique preparado. Ponha grade na tua casa. Ponha alarme, ponha câmera. Faça alguma coisa para impedir o ladrão de vir. Jesus está dizendo, olha, eu vou vir, põe tua casa em ordem. Feche as brechas. Feche os buracos. Feche as lacunas. Faça algo para você estar me esperando para me vir te buscar. Aleluia. Amém, queridos? E Cristo continua dando oportunidade para que todos conheçam e se arrependam. Jesus, ele não está prometendo para nós, irmãos, nada de prosperidade nessa vida, não. Nenhum momento Jesus pregou sobre isso, aquela multidão. João Batista pregava sobre o arrependimento. Jesus também pregava, arrependei-vos, porque a salvação está próxima. Eu não estou dizendo que nós não temos que lutar por isso, buscar por isso. Sim, claro. Você tem que batalhar para ter sua casa. Você tem que lutar para ter sua... Mas que isso não tome o lugar de Cristo. Mas que isso não substitua o amor por Jesus Cristo. Mas o homem precisa de uma casa. O homem precisa de um carro. O homem precisa de um trabalho. O homem precisa de dinheiro. O homem precisa de tudo isso.
Jesus sabia disso. Jesus sabe disso. É hipocrisia da nossa parte se nós não falar sobre isso. Mas sabendo disso, não precisamos pedir, porque Ele sabe a nossa necessidade. Aleluia. O que temos que pedir? Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero ter um encontro com o Senhor. Senhor, eu quero receber os dons espirituais. Senhor, não me deixe cair, não me deixe desviar no momento da luta, da prova, no momento da tristeza, no momento do desemprego, no momento da enfermidade. Não me deixe desistir nem desanimar, mas que eu permaneça fiel à tua palavra. Aleluia. É isso que nós temos que pregar, Deus. É isso que nós temos que ouvir. Uma palavra que rasga o nosso coração. Uma palavra que vai nos colocar de pé naquele momento que nós estamos tristes por uma perda, por alguma coisa que aconteceu na nossa vida. Quantas pessoas têm desanimado, têm desistido? Por quê? Não alicerçou a vida na palavra. Precisamos alicerçar nossa vida na palavra do Senhor para enfrentarmos os dias maus. Não foi assim que Tiago disse? Que Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, os dias maus estão aí. Irmãos, aqui Cristo ele veio redimir aqueles que serão salvos. Aqui Cristo ele veio transformar a vida daqueles que ainda estão por aceitar Jesus Cristo, e tem muitos aí, irmão Michel, que ainda nós temos que lutar por eles, em oração, intercedendo por a vida deles. Todo dia eu saio daqui de manhã, eu vou orando aqui pelos irmãos, aqui pelas pessoas. Senhor, salva essa vida, salva aquela, salva essa, converte esse povo. Passa aqui na casa do irmão Nelson aqui, Senhor, cuida do irmão Nelson, da irmã Ivone, dá força, saúde, graça, que o Senhor cuide dessa família, cuide desse casal. E vou orando aqui por os que não conhecem a Cristo, para Jesus converter, para Jesus salvar, para Jesus transformar, para que o sangue dessas pessoas não fique sobre as minhas costas. Nós temos culto aqui, ó. Que o Senhor toque no coração, que a cegueira caia, que as escamas caiam dos olhos, como as escamas caíram dos olhos do apóstolo Paulo. Quando Paulo teve um encontro com Cristo, a Bíblia diz que as escamas caíram dos olhos dele. Amém? Irmãos, a bondade e a misericórdia de Deus também alcança pecadores que não merecem. A bondade e a misericórdia de Deus também alcança os pecadores que não merecem. Olha o que diz Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35. Olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Olha como Deus é bom. É por isso que nós não podemos olhar para a vida do ímpio e falar assim: poxa vida, esse camarada não vai para a igreja, não serve a Deus, não crê em Deus, e é próspero, é rico, tem dinheiro, tem tudo. Olha o versículos 35 do capítulo 6 de Lucas, que diz: amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Está vendo? O que é que Deus está dizendo? Deus é benigno até para os ingratos e maus. Isso quer dizer o quê? O sol nasce para todos. Agora tem uma diferença. Aqueles que têm posses que não servem a Deus, vai um dia prestar conta com Cristo, vai um dia estar diante do tribunal, diante do grande trono branco, diante do Senhor.
E aqui ele diz: até para com os ingratos e maus, ele é benigno, ele é misericordioso, ele é maravilhoso. Aí Marcos, no capítulo 10, no versículo 21, olha o que diz Marcos, capítulo 10, versículo 21, ainda a bondade e a misericórdia de Deus, e ele também dá aos pecadores. 10, 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a tua cruz e segue. Jesus teve um encontro com aquele jovem rico. Aquele jovem queria andar com Cristo, queria seguir, mas Jesus conhecia o coração daquele menino e sabia que o coração dele não estava para buscar o Senhor, mas estava nos bens materiais. E Jesus não queria que ele vendesse as coisas dele. Jesus só queria saber, mostrar para ele mesmo que o coração dele não estava em Cristo, mas estava nas coisas. Senhor, eu quero te seguir. Ah, você quer me seguir? Vende o que tem e me segue. Não, aí ele recuou. Tinha muita coisa. É isso que Jesus quer olhar dentro de nós e ver. Um coração adorador, um coração que não está dividido entre o céu e a terra, um coração que não troca por nada, um coração que nem filho, que nem neto, que nem parente, nem aderente substitua o amor dele. Aí eu faço uma pergunta: quantos de nós é capaz disso? Quantos de nós é capaz de deixar filhos, netos, por amor de Cristo? É uma pergunta. Muitos dos discípulos fizeram isso. Muitos homens fizeram isso. Isso mostra o amor nosso para com Cristo. Aqui, irmãos, em Salmos, vamos lá em Salmos um pouquinho. Olha o que diz Salmo 145. Salmo 145. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 9. Olha o que diz. Salmo 145, versículo 9. Glória a Deus. Está difícil aqui, não? Olha o que diz: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Isso quer dizer o quê? A bondade e a misericórdia de Deus. E essa bondade e misericórdia também alcança os pecadores. Jesus está dizendo: o Senhor é bom para todos. Você está vendo o que é que Deus está falando aqui? Nós temos filhos que não servem a Deus? Temos, não temos? Aí você chega, aí você vê que a bondade de Deus alcança eles também. Eles têm uma boa casa, eles têm um bom emprego, eles têm um bom carro. Aí às vezes você para pensar e fica pensando e dizendo: poxa vida, eu vou para a igreja, toda semana eu estou na igreja, e meu filho que não serve a Deus, eu vejo que ele é mais abençoado do que eu. Aí nós podemos ver por outro lado, irmãos, não é que ele é mais abençoado do que você. Nós somos abençoados porque nós temos a bênção que é Cristo. Eles podem até ter bens materiais, mas abençoados somos nós que temos o Salvador conosco. Aleluia. Só que isso no final vai ter uma grande diferença. Eu não quero ir para onde eles estão indo sem Jesus. Eu não quero. Por mais que eles tenham, vai ficar. Por mais que nós tenhamos, vai ficar.
Mas o nosso endereço final é a Jerusalém Celestial. Aleluia. É isso que importa no final, irmãos. Mas o texto está dizendo: o Senhor é bom para todos. Para todos, irmãos. Todos. Ezequiel, mais para frente um pouquinho, capítulo 33. Ezequiel está depois de Isaías, para frente de Salmos. Ezequiel 33, no versículo 11, ele diz assim, ó, estamos encerrando já isso. Ezequiel 33, 11, ele diz: olha, aqui nós estamos falando ainda da bondade de Deus e a misericórdia do Senhor até para os pecadores. Olha o versículo 11: diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Amém? Deus está dizendo, irmãos, que Deus, Ele não tem prazer na morte daquele que morre sem Cristo. Deus, Ele está dizendo que Ele não tem prazer na morte daqueles que morrem sem salvação. Então isso quer dizer que o Evangelho continua aberto e estendido para todos. Todos que queiram buscar o Senhor. Todos, irmãos. O Evangelho está à disposição. A oportunidade ainda está com as portas abertas para que todos busquem o Senhor. Será se para alguns precisa vir uma enfermidade para buscar a Deus? Será se para alguns tem que vir um desemprego para buscar o Senhor? Será se para alguns precisa uma tragédia para buscar o Senhor? Tem um ditado que diz: aquele que não vem pelo amor, ele vem pela dor. Tem uns que vêm pela dor, né? Todo enfermo, todo doente. Hoje eu estava conversando com esse meu irmão, ele disse que uma pessoa que chegou na igreja dele, um câncer, prometeu 1000 coisas. Não, vim para servir a Deus. Foi curado. Ele disse que essa semana passou, ele estava com cigarrão na boca, fora do Evangelho, fora da igreja, recebeu a cura e foi embora, não voltou mais. Mas Deus, a Bíblia diz que Ele é bondoso e misericordioso para com todos. Ainda essa pessoa tem mais uma oportunidade de se arrepender dos pecados, voltar para Cristo. Essa pessoa ainda tem oportunidade de dizer: Senhor, eu quero me arrepender e me converter ao Senhor. Amém, queridos? Lá em Timóteo, 2 Timóteo, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 4, olha o que diz: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Em outras palavras, Jesus está dizendo: aquele que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, se você se alistou no exército de Cristo, não tente negociar com o mundo, não tente agradar A ou B, mas agrade aquele que é o Senhor da tua salvação. Agrade a Cristo. Nós, irmãos, temos que andar segundo a vontade do Senhor, andar segundo a eficácia da salvação da vida eterna. Da vida eterna.
É isso que Jesus está dizendo para nós. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Se você se alistou no exército brasileiro, você tem que servir ao exército. Você tem que ser um soldado, um capitão, um coronel, um general. Você tem que servir ao exército. Você não pode negociar essa patente, ou essa caminhada, ou esse teu crescimento dentro de uma força armada. Aqui ele está falando exatamente do soldado. Se você for ver o contexto, é exatamente isso que ele está falando. Ninguém milita, né? Como é que ele fala aqui? Deixa eu voltar aqui. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aqueles que o alistou para a guerra. Amém? E louvado seja Deus por isso, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Estamos encerrando. E aqui nós podemos ver que a justiça de Deus, quando Deus convida os pecadores a virem à fé, e eles recusam a justiça de Deus, ela é vista claramente. Então, mais um ponto aqui que nós podemos expor dentro desse texto, aonde está lá em Romanos, no capítulo 2, no versículo 5, para nós encerrarmos, que diz, Romanos capítulo 2, versículo 5, amém? Aqui nós vamos falar da justiça de Deus. Nós falamos da bondade de Deus até para com o pecador. Agora nós vamos falar da justiça de Deus. Quando Deus convida os pecadores a virem à fé, e eles recusam esse convite, a justiça de Deus, ela se torna mais clara na vida dessas pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 5 diz, olha o que diz: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui para os romanos: mas segundo a dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Quantas pessoas hoje, irmãos, têm um coração duro, endurecido, impenitente? Pessoas que você prega, pessoas que você fala, pessoas que você orienta, pessoas que você ora, pessoas que prometem. Quantas pessoas você tem convidado para vir ao culto? Eu vou, domingo eu vou, sábado eu vou, quinta-feira eu vou. Chega no dia, o irmão não aparece, não dá satisfação. E você fica, poxa vida, convidei, fui lá na casa da pessoa, fiz um convite, fiz um apelo, prometeu que vinha e não veio. A pessoa não quer, a pessoa não se preocupa de ouvir a palavra, de se encher, de se alimentar com a semente do Evangelho. Mas a justiça de Deus, ela, nesse dia, ela vai reprovar aqueles que abandonaram a fé. Aí em Romanos capítulo 3, no versículo 19, ela também diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Amém? Mais uma vez, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, Paulo está dizendo aqui, que sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Quer dizer que todos vão passar por Deus.
pecador e não pecador, vão passar diante do Senhor. E o que é que nós temos feito? Quais são nossas obras? Vamos só dizer que ressuscitamos mortos? Vamos só dizer que fizemos curas? Vamos só dizer que fizemos milagres? Corremos um grande risco de Jesus dizer: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Mas Jesus quer ver um coração transformado, uma vida limpa, uma vida justa, uma vida santificada na presença dele. Glória a Deus. É isso que o Senhor quer de nós nessa terra, que nós possamos caminhar em direção ao céu, como bons irmãos, como uma igreja que adora e que busca o Senhor, Glória a Deus. como pessoas que um dia vai morar no céu, como pessoas que têm se convertido a cada dia, a cada instante, abandonado os seus erros, seus pecados, seus defeitos. É isso que Jesus quer de mim. Mas a glória de Deus, ela alcança a todos, irmãos. A glória do Senhor, ele tem alcançado pessoas, ele tem chegado em pessoas. Aqui em Romanos, no capítulo 6, no versículo 3 a 5, diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Aleluia. O que é que Jesus quer que nós façamos? Que nós andemos em novidade de vida. Está difícil? Ande em novidade de vida. Está complicado? Ande em novidade de vida. Mas as pessoas estão me criticando. Ande em novidade de vida. Não importa se as pessoas vão falar mal de você. Você é luz. As pessoas vão falar de mal de você porque você brilha. Porque você brilha, você é luz, você é sal. Continue sendo luz no meio da escuridão, sendo sal e dê sabor às pessoas que estão à tua volta. Deus salva e justifica o pecador, tornando filho de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em João capítulo, ainda vai aqui no versículo 14 de Romanos 6, para que a gente não possa voltar aqui. Capítulo 14, versículo 6 do capítulo 6 de Romanos: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Zé, nós vivemos hoje debaixo da graça. O pecado hoje não tem poder sobre nós mais. Ele não tem domínio sobre nossas vidas, porque nós vivemos debaixo da graça do Senhor. E quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, o pecado não tem mais poder sobre nossas vidas. Aleluia. Porque nós estamos debaixo da graça do Senhor, debaixo da graça de Deus. Evangelho de João, aí aqui nós encerramos. Capítulo 1, versículo 12. João 1,12. Olha o que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome. Amém? Você viu que o texto nós lemos sobre a bondade e a misericórdia de Deus para com todos. Mas nenhum texto desse ele falou que todos eram filhos dele. Ele só falou que a bondade alcança todos. Você chega na casa do ímpio, de uma pessoa ateu às vezes, tem fartura, casa bonita, geladeira cheia, um bom emprego, um bom carro na garagem. É porque a bondade do Senhor alcança todos. Só que aqui em João, no capítulo 1, no versículo 12, ele já diz o quê?
Mas a todos quantos, olha só, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. A bondade alcançou os ímpios. Deixa o ímpio lá com seu bom emprego, a bondade alcançou. O ímpio com seu bom carro, não tem inveja deles, porque Asaf no Salmo 37, ele tem um bom exemplo para nós olharmos lá depois. 73, acho que é o Salmo 73. Asaf diz que quase se desvia porque viu a prosperidade do ímpio. A bondade do Senhor alcançou eles. Só que, irmãos, para ser filho de Deus, é aqueles que recebem Jesus, é aqueles que se convertem a Cristo, é aqueles que se rendem ao Senhor, é aqueles que abandonam o pecado. Aqueles é filho do Senhor. Nós vemos muitas pessoas dizer que todos são filhos de Deus. Não, a Bíblia diz o quê? Mas a todos quantos o receberam, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Quem tem recebido a Cristo? Receber, irmão, não é só falar. Receber é mudar de vida, é honrar o Pai, é respeitar o Pai. Não tem casos na terra de pai abandonar filhos, tirar do testamento porque não respeita pai, não ama pai, não gosta de pai, abandona pai, não é? Geralmente as pessoas, eu vou usar esse termo, as pessoas mais simples, os pobres, não faz isso, mas todo rico aí tem um testamento, que todos deveriam fazer, pobre, rico, todos, porque você só vai conhecer seu irmão, ou o pai saber do filho quando ele morre. Claro que o pai não vai saber que já partiu, mas você que está vivo só vai saber quem é teu irmão depois que o pai e a mãe morrem. Aí você vai saber quem é o teu irmão de verdade. Aí você vai ver. E essa semana eu estava dando um conselho exatamente disso para uma pessoa lá na empresa. Ele mora em Paulinho. Ele falou que um tempo atrás o pai dele já falou de passar a casa para ele, porque uma filha mora em outra casa. Eu falei, não pai, a casa é do senhor, deixa para lá. Eu falei para ele, não recuse, porque amanhã depois isso vai gerar uma guerra com tua família. Se o seu pai abrir o leque para isso, faça, para evitar constrangimento e, como é que fala? Prejuízo financeiro para vocês que vai ficar. Deixa fazer. Fulano morreu, está aqui. Tua parte é essa, a tua é essa. Acabou. Não tem briga. Não tem briga. Então, irmãos, é isso que é o Filho. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Amém. Se nós cremos em Cristo, estamos andando com Cristo, vivendo com Cristo, amando Cristo, sendo obediente a essa palavra, nós somos filhos de Deus. Se convertemos a Ele, andamos em novidade de vida, somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Eu vou ler só mais um texto aqui, onde está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, que diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? A graça do Senhor nos basta, nada mais do que isso. Busque a graça do Senhor para a tua vida. Se revista da graça de Deus, porque essa palavra Jesus falou para Paulo. Paulo falou: Senhor, eu não aguento esse espinho na carne, eu não aguento essa coisa que está no meu corpo. Cura-me desse problema. E às vezes eu falo aqui para alguns irmãos, o irmão está com problema na perna, um problema na coluna. Eu falei: é o espinho na carne. Tem que conviver com esse espinho na carne. A irmã chega com problema nos pés, é espinho na carne, irmãos. Porque talvez
É o espinho na carne, nosso, meu. Imagina, eu vou falar com uma bobagem aqui, talvez Deus conheça nosso coração. Imagina se Deus cura o pastor Marcos de um problema na coluna, o pastor Marcos me dizer, sai da igreja, opa, eu estou curado, estou bom, não vou buscar mais o Senhor. É o espinho na carne, mas Jesus está dizendo aqui para nós, a minha graça te basta. Amém. Convivo com essa dor, é ruim, é. Com ela. A graça do Senhor nos basta. Imagine, dói os pés, a graça do Senhor nos basta. Aleluia. Amém? E para encerrar, o Evangelho da graça justifica quem errou e condena o homem sem fé. Olha aí, o Evangelho da graça justifica quem errou, nós erramos, mas fomos justificados, mesmo que ele tenha, aí ele diz aqui, ó, sem fé, mesmo que ele tenha boas obras. Está vendo? O Evangelho da graça justifica quem errou e condena o homem sem fé, mesmo que ele tenha boas obras. Amém? Então põe isso no teu coração. O Evangelho da graça, ele justifica quem errou. Isso quer dizer o quê? A porta ainda está aberta para justificar o pecador que queira se arrepender dos pecados, para justificar o bandido, o maconheiro, o traficante, o prostituto, o adulto, o fornicador. A porta está aberta. E essa mensagem diz: o Evangelho da graça justifica quem errou. Ele não justifica quem está no erro, mas justifica quem errou, quem se converteu, quem aceitou. A Bíblia diz: as coisas velhas ficaram para trás. Hoje nós somos justificados pela graça de Jesus. Somos justificados por Ele. Use o dom da vida, queridos, para você ser melhor no próximo, para que você evangelize o próximo, para que você fale do amor para o próximo, para que você traga o próximo para ouvir a mensagem do Evangelho, para que o teu próximo seja uma bênção também na vida de outras pessoas. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E a Deus toda a glória.